Seja na iniciativa privada ou em órgãos públicos, o termo sinergia pode não representar algo positivo. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com Eliane Lustosa, vice-presidente do IBGC, que participa do 2º Regulatory Summit aqui da Thomson Reuters. Por que esse termo sinergia pode representar algo perigoso? Bom, sinergia depende justamente de quem vai se beneficiar dessa sinergia. A gente vê casos, e tem casos aí, muitos nos jornais, onde houve sinergias em alguns negócios, mas essas sinergias foram absorvidas apenas por uma parte do grupo. Então, exemplo, né, o meu exemplo no seminário foi justamente da época que eu fui diretora financeira da Petros, Fundo de Pensão da Petrobras, e todos os investimentos que a Petros fazia, os fundos foram muito importantes na época da privatização. Então, muitas vezes eu ouvia dos meus sócios a importância das sinergias, mas às vezes essa sinergia, que era fazer negócios com a empresa investida, beneficiava uma parte daqueles que faziam os negócios. Mas eu, fundo de pensão, não fazia negócio com a empresa, apenas investia o recurso dos meus participantes buscando lucratividade na empresa, ganhar dividendos ou valor da empresa. E se essas sinergias, no sentido pejorativo, significam fazer um bom negócio com a empresa, esse bom negócio para uma parte pode ser um mau negócio para a empresa que eventualmente paga caro por um serviço ou bem. Então é nesse sentido que sinergia pode não ser bom. Questão de governança corporativa, discutida aqui nesse seminário, já muito debatida na iniciativa privada, é um desafio para órgãos públicos, principalmente aqui no Brasil. Discute-se muito isso, principalmente em época de eleições, né? Perfeito, perfeito. Eu até mencionei que o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, incluiu a governança do setor público dentre as suas principais metas de atuação nos próximos anos. Que além das empresas que são privadas, o setor público, as boas práticas de governança no setor público também são fundamentais. Então a gente vê casos estatais, por exemplo, né, no caso da Petrobras e outras estatais, que além de serem estatais e têm vamos dizer assim, uma ação social, elas têm acionistas outros do setor privado. E esses acionistas, eles devem se beneficiar da rentabilidade da empresa. Então, essa questão é fundamental. O que o controlador, no caso, sendo o governo, como as decisões são tomadas? Existe prestação de contas, transparência nessas decisões? Porque a transparência ela é fundamental para garantir que aquelas decisões são no melhor interesse da empresa e não, eventualmente, no interesse de uma parte, que pode ser até o Estado, que tem outros interesses que são legítimos, só que, ao usar recursos de uma empresa estatal, que tem acionistas privados, esses acionistas privados não deveriam pagar essa conta, eventualmente, né, de um interesse unicamente público. Então, essa questão da governança no setor público, porque, no fundo, nós todos pagamos impostos, então, se as empresas, se o governo não tiver transparência e prestação de contas, no fundo, nós vamos ter serviços não adequados ou pagando caro por eles, né? Então, uma relação custo-benefício muito ruim. Então, governança é importante para isso. Num contexto de várias denúncias contra dirigentes da Petrobras, como é que a senhora avalia a apuração disso e até eventuais punições? Como isso está sendo conduzido, na sua opinião? Então, isso está sendo conduzido adequadamente no seguinte sentido, está sendo investigado. Eu acho que a gente chegou no Brasil numa situação interessante da atuação do Conselho de Administração, as responsabilidades dos conselheiros. No passado, nós não tínhamos essa dimensão. Um Conselho de Administração, ele não é apenas um local onde há uma discussão superficial, onde as pessoas se encontram, enfim, para discutir assuntos de uma forma superficial. Existem responsabilidades, os conselheiros eles são eleitos para atuar no melhor interesse da empresa. Então, acho que esse caso tem um lado positivo, né? Olhando assim se existe algo de positivo, é justamente trazer à tona a importância e a responsabilidade dos conselheiros de administração no seu dever fiduciário e dever de lealdade para com a empresa investida, de buscar respostas, buscar se informar se as
decisões estão sendo tomadas com todas as informações, se os prós e contras foram balizados ou não. Então, acho que isso está na pauta e acho que esse é positivo, porque daí a preocupação e a atenção da mídia e nossa, em geral, vai fazer com que justamente essa situação não se repita. Eliane Lustosa, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigada a você. Luciene Miranda, para o São Paulo Direct da Ducascope TV.